Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Uma vez mais, louvamos ao nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos retornando ao nosso encontro semanal para comentarmos a nossa escola bíblica dominical. Lembro que estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal, comentada pelo pastor Douglas Batista, da Assembleia de Deus de Brasília, do Distrito Federal. A lição de hoje é a de número 8. Transgênero. Que transrealidade é essa? Título: Transgênero. Que realidade é essa? O texto áureo diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Eu vou aproveitar para ler com você, eu peço que você pegue a sua Bíblia, fazer a leitura em classe que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e depois o versículo 18 ao 25. Essa é a leitura bíblica que baseia os comentários da lição de hoje. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne sobre ela. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos vivendo períodos tenebrosos. Nós estamos vivendo um período em que a sexualidade bíblica tem sido combatida, tem sido desconstituída, ou pelo menos tentado ser desconstituída, por uma chamada ortodoxia progressista, que ignora os valores morais da Bíblia e que ignora o sexo como a sua formação original e biológica. Esses movimentos, diga-se de passagem, querem empurrar a goela abaixo, ou de cima para baixo, as suas
verdades, os seus parâmetros e querendo que a maioria se sujeite a isso. Por isso, meus amados irmãos, nós vemos que pessoas estão perdendo emprego porque não se identificam com essa ortodoxia progressista. Alunos estão sendo isolados nas universidades porque também não se identificam com essa ortodoxia progressista, de forma que nós, como crentes, defensores da Bíblia, defensores do sexo original e biológico, temos a obrigação de não discutirmos, abrirmos discussões acaloradas, mas pelo menos ensinar, continuar ensinando a Bíblia Sagrada. Continuar ensinando que o homem foi criado por Deus, a mulher também, e que não há entre esses dois sexos um outro, um terceiro, um indeterminado, como querem fazer crer esses grupos. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. A Bíblia toda está cheia disso. E a formação biológica deixa isso muito claro. Parece até que nós estamos entrando em uma discussão sem nexo, quando nós estamos discutindo algo que é palpável, algo que é claro. O homem nasce homem com as genitálias masculinas e a mulher nasce mulher com as genitálias femininas. Mas, como não podemos deixar passar que as verdades bíblicas têm que ser ensinadas, custe o que custar. Glória a Deus. Compreendendo o pensamento da transgeneridade, a identidade de gênero. Queridos irmãos, o gênero sempre foi uma questão gramatical. Sempre foi. E o substantivo, quanto ao gênero, ele pode ser masculino e feminino, substantivo. E o que é substantivo? É aquilo que dá nome aos seres, que dá nome a coisas. Então, esse substantivo, quanto ao gênero, ele traz a desinência, lá a letra final, O, para identificar o que é masculino, e A para identificar o que é feminino e suas exceções. Mas esse movimento tem se apropriado, desde a década de 70, mais ou menos, do gênero, desse gênero, que é uma questão gramatical, para diferenciar do sexo anatômico, isto é, da formação biológica anatômica que Deus criou o homem. Glória ao Senhor. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura. Essa cultura aqui, entenda-se, a forma como eles pensam, como eles entendem e querem impor aos demais. Isso é que eles chamam cultura, é como eles aceitam e a forma como, de forma sutil, eles querem impor aos demais. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar com o sexo de nascimento. Eles ensinam que uma pessoa necessariamente não precisa se comportar com o sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo. Orientação sexual para eles é a forma como eles se orientam, como norteiam o desejo sexual deles. É como eles desejam os seus desejos sexuais. Isso eles chamam de
orientação sexual. Então, é como eles se atraem sexualmente. Ora, a Bíblia diz que o homem foi feito, aliás, que a mulher foi feita para o homem. Quer dizer, se o homem deu nome a todas as coisas e para ele faltava um companheiro como se que estivesse ali próxima dele, junta dele, Deus fez a mulher para que ela completasse este homem. Então é uma questão muito lógica, uma questão muito clara, e a negação dessa questão é simplesmente a negação de todas as coisas que Deus fez. É a escolha, isso é, meus amados irmãos, a escolha é a imposição do homem sobre as coisas de Deus. O homem quer impor o seu pensamento, as suas lógicas, as suas orientações, aquilo que Deus fez. E outra, Deus fez e a Bíblia diz que ele julgou que tudo era muito bom. Então, o que Deus fez, que era bom, vai continuar bom até que esse mundo se desfaça. Não há quem diga o contrário, ou consiga provar o contrário, ou consiga fazer o contrário. Glória a Deus. Eles dizem, meus amados irmãos, que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, e não pela constituição anatômica. Isto é, que o desejo, a atração sexual, para eles, é imposta por um conjunto de coisas que eles definem como cultura ou como contexto social. Quer dizer, é a negação do divino, é a negação do que é bíblico, é a negação do que é claro para a mente. Eles trazem as coisas que são concretas, que são vistas para o mental, para o abstrato, para o que é indefinido. É a forma que eles encontram para querer sustentar as suas ideias malucas. E eles dizem que essa atração sexual não pode ser constituída anatômica e biologicamente no ser humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Se não é preciso valorizar o sexo biológico e anatômico, eles acham que qualquer relação sexual, qualquer comportamento sexual, até com animais, para eles é válido. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de Gênesis, ou de gêneros, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Cisgênero é a pessoa, o homem ou a mulher, cujo sexo está de acordo com o seu nascimento. E transgênico, eles querem dizer que é a pessoa que, tendo nascido mulher, ela tem os seus desejos, os seus apegos sexuais pelo mesmo sexo, e eles aí, aliás, que nascendo mulher, por exemplo, elas têm apegos de homem e assim se transformam, e vice-versa. Classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que assume ser mulher, ou que nasce com genitália feminina e que se assume homem. Essas aberrações que acontecem por aí. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a desinência verbal, a desinência, o artigo, a letra final, ela não designa apenas se o homem, se a palavra é masculina em relação ao homem ou feminina em relação à mulher. Mas a coisa, a mesa, está lá a letra A final, dizendo que a mesa é um substantivo feminino. Vamos dizer aqui, o celular, a cadeira,
a Bíblia. Então, não é só para definir o gênero em relação ao macho e à fêmea, mas há coisas também. Mas até nisso eles querem mexer. Querem mexer com a biologia e querem mexer também com a gramática. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ele se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Para esses especialistas, especialistas para mim é Deus que é quem fez o homem e a mulher. O heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, a mulher que se atrai pelo homem e o homem pela mulher. Homossexual, quando a atração sexual é pelo mesmo sexo. Eles chamam de bissexual aqueles cuja atração vai para ambos os sexos. Eles chamam de assexual quando não existe atração por gênero algum. E pansexual, quando a atração não depende de gênero. E nesse bojo aqui, nesse pacote aqui do pansexual, é onde está a atração sexual por animais, ou por qualquer coisa. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Imagine uma pessoa nascer e que depois decide que não encaixa em nenhum gênero. Agora, qual então será? Em que estado fica essa pessoa que não é homem nem mulher? É um extraterrestre? É um animal irracional? O que é, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é que nós estamos presenciando nos últimos dias? Isso fere o caráter moral de Deus. Isso fere as verdades bíblicas. Isso irrita o nosso Criador. Glória a Deus. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Aí vem o outro problema, que é uma pessoa que diz que é transgênera, a mulher trans, que na verdade é um homem, que eles dizem que foi transformado, que assumiu uma outra realidade, vai querer frequentar o banheiro feminino e vice-versa. E nesse negócio aí já tivemos muitos problemas. Muitos problemas. Mas, meus amados irmãos, ninguém se assuste por isso, não. A gente ensina, a gente debate, mas ninguém se desespere, não. Isso é coisa do final dos tempos. Final dos tempos. Jesus está para vir. O que a gente tem que fazer é assistir essas coisas, reprová-las, ensinar contra, não aceitar e continuar a nossa marcha aguardando a volta do Senhor. Nós temos uma responsabilidade muitíssimo grande. Eu que sou avô, você que é pai, você que nem pai é ainda, você que nem casado é ainda, nós temos uma responsabilidade muito grande com as nossas crianças, para que elas não sejam abarcadas por essas ideologias demoníacas, mundanas, naturalistas, que quer fazer com que as nossas crianças sejam demolidas por essas coisas. Glória ao Senhor. Construindo a biologia. Do hebraico Adham, o homem foi formado do pó úmido da terra. O homem. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea.
Aí vai a pergunta novamente: onde está o sexo intermediário? O que não se identifica como homem nem como mulher, onde está ele? Onde está ele? Mostre. Qual é a literatura que assegura isso? Qual a ciência que assegura isso? Nosso Senhor ratificou que desde o princípio ele fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: a física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é invólucro, é a capa. Esse corpo físico, essa constituição física é a capa, é o invólucro do imaterial, que é o espírito e a alma. Nesse caso, o sexo e os gêneros estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Não há o que sumir disso. A constituição orgânica e biológica é quem absolutamente determina o sexo da pessoa. Foi assim que Deus fez e é assim que vai permanecer. Não adianta grupos quererem impor, por arrogância, coisas que eles acham que a gente tem que engolir. E aí usam a lei, usam uma porção de palavreado, de terminologia desconhecida que eles inventam para amedrontar as pessoas. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Está criado à imagem e semelhança moral de Deus são aquelas pessoas que estão que estão debaixo de regras espirituais e bíblicas. Quando alguém está debaixo das regras bíblicas, de características e ensinos espirituais, essa pessoa está vivendo de acordo com a moral bíblica. E essa, então, ela prova que ela foi formada de acordo com a semelhança do Senhor. Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito e da alma. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas pela Bíblia. A prática que Deus orientou e que não é pecado algum é a prática do sexo heterossexual dentro do casamento. Pode nos chamar de arrogantes, de escravistas, do que for, mas é a Bíblia quem diz. O sexo Deus deixou para o prazer do homem e da mulher, mas de forma bíblica, heterossexual e dentro do casamento. Qualquer outra forma fora disso vai ser abominada pelo Senhor. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente a uma só carne com sua mulher. Está lá desde os primeiros versículos da Bíblia. Deixará o homem, o pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e como um é parte, o outro é parte também, agora essas duas partes se unem e formam um todo.
E a Bíblia diz que serão agora não duas, mas uma só parte. E essa afirmação aqui está também indo para o lado sexual, entre casais, lícito, bíblico. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia de sexo com o propósito divino de sexualidade da reprodução. A prova, outra prova. Ao criar o homem e a mulher, Deus entregou para guardar o jardim e para procriar, para multiplicar, crescer e multiplicar. Não só os seres humanos, mas os animais também. Crescer e multiplicai. Isso está exatamente de acordo com a anatomia do corpo e a biologia do corpo. Só haverá crescimento, só haverá multiplicação se houver esse sexo de acordo com a Bíblia, de acordo com a formação de Deus. Porque eu disse anteriormente, a mulher foi dada ao homem e Paulo diz, o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Era o homem que precisava de ajuda e essa mulher veio dar ajuda. Isso foi Deus que fez. E não será desfeito por ninguém. Efeito da ideologia de gênero. A depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade das escrituras é heterossexual, está cheio desde Gênesis e Apocalipse, é heterossexual, isto é, a relação entre um homem e uma mulher. O casamento está na Bíblia também, um homem, uma mulher. A multiplicação só acontecerá se houver um homem e uma mulher. Mas esses ativistas atuam na desconstrução dessa orientação sexual. Isso não é nenhuma novidade. A gente saber que é assim que eles atuam, e é assim que eles vão atuar e vão piorar. Porque a minoria é assim, à medida que ela é suplantada pela maioria, o barulho aumenta. Ela aumenta o barulho no sentido de ser ouvida. Olha, se ela é minoria e ela é suplantada pela maioria, ela passa a gritar mais alto para que seja ouvida. Então, não se espantem. Isso vai, provavelmente, e muito provavelmente, esse barulho vai aumentar. Mas não tem problema. Nós vamos orar e Deus dará a resposta. Glória ao Senhor. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Isto é, criar esse termo, ele gosta muito de criar termos bonitos ou pelo menos desconhecidos para fazer críticas que por poucos é entendida. Então eles criaram esse nome aqui, heteronormatividade, para dizer que o sistema sexual bíblico, anatômico e biológico é um sistema opressor e que obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então eles formaram e criaram esse termo aqui para dizer que esse sistema originário da Bíblia, esse sistema que foi feito, foi Deus quem fez, esse sistema que possibilita a procriação e a multiplicação, que é a vontade de Deus, eles dizem que esse sistema é opressor, porque obriga que o sexo seja praticado apenas entre homem e mulher, como se Deus tivesse feito coisa diferente. A questão do homem se sentir mulher ou mulher se sentir homem, que não tem nada a ver com a formação biológica, eles atentam contra os princípios bíblicos e contra o próprio Deus, contra o Criador inclusive deles.
Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exige terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento. Quer dizer, você coloca na mente que aquele menino não era para ser menino, que naturalmente Deus errou, Deus fez alguma coisa de errado, que o menino que ele disse que era para nascer macho, ele não nasce macho, ele nasce outra coisa qualquer. Ele nasce indefinido. E que a mulher que Deus disse que era fêmea, não nasce fêmea. Nasce um bicho qualquer que depois é que vai, de acordo com a vontade deles e a mente deles, a corrupção mental, é que essa menina vai escolher o seu sexo. Glória ao Senhor nosso Deus. Meus amados, isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. As faculdades, as escolas públicas, as casas públicas de saúde estão cheios, ou estão cheias desse tipo de gente. Para impor esse doutrinamento a crianças e adolescentes. Por isso que eu disse anteriormente, avós, pais, mães, quem não é pai ainda, quem não casou ainda, tem que abrir os olhos para isso. Tem que redobrar o cuidado. Tem que orar mais, tem que pedir mais a Deus, tem que clamar ao Senhor. Porque as instalações estão cheias. E é lá que eles corrompem, que eles tentam corromper a mente das crianças e adolescentes. Eles aprendem uma coisa em casa, se é que os pais estão ensinando, mas logo eles são corrompidos lá na escola ou nas casas de saúde onde chegam. Glória a Deus. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Olha os absurdos. Quanto mais a gente pensa que a coisa está ruim, ela piora. É a questão de alguém dizer que uma menina nasceu no corpo errado, porque na verdade ela tinha que ser menino. É a corrupção mental. E que o menino nasceu no corpo errado, porque na verdade ele deveria ser menino. Então, essa ideologia, ela vai dirigindo a mente desse menino para o sexo contrário. E vai dirigindo a mente da menina para o sexo contrário. Aí é onde vem a questão da transgeneridade. É onde as pessoas já está inseminado num grande grupo aí, que mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Porque eles querem fazer crer que o menino ou a menina também tem a possibilidade de nascer em corpo errado. E agora vem a tal da linguagem neutra. Aí nós voltamos lá para a questão substantiva, a questão gramatical. Ora, se a terminação O existe para designar o que é masculino e a terminação A existe para designar o que é feminino, com as suas exceções. Agora, a linguagem neutra quer fazer uma média entre o O e o A para impor na cabeça de alguém o chamado terceiro sexo. Se não fosse tão trágico, tão abjeto, seria até engraçado alguém querer criar agora, mudar a gramática, além de querer, a gramática até pode até maquiar, mas além de não poder nunca mudar a origem biológica dos sexos, eles agora querem também mudar a gramática para criar uma terminologia que designe não o masculino e nem o feminino, mas um sexo aí que eles chamam de indeterminado, sei lá o quê. E esse grupo é o grupo do LGBTQI e mais letras do alfabeto. Daqui umas horas não vai faltar letra no alfabeto. Que requer inserção dessa terminologia
não binária na linguagem. E o que não acontece com eles, o que eles acham que não contempla ainda as vontades deles, é porque é imposição, é opressão da elite. Eles chamam isso, é opressão da elite. A questão do O para o masculino e A para o feminino é opressão da elite. Toda a vida foi assim. E mais, o que não é designado feminino é abarcado pelo masculino. É a linguagem genérica para designar o masculino e o feminino juntos. Por exemplo, um cão e uma cadela, você não vai dizer que elas estão indo para o mato, ou estão indo para a rua. O cão e a cadela estão indo para a rua. Não, o cão, que é masculino, e a cadela, que é feminina, eles estão indo para a rua. É assim que sempre se aprendeu lá nas primeiras séries do antigo primário. Todo mundo aprendeu assim. Mas agora querem mudar porque os tempos são outros. Glória ao Senhor. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de forma genérica para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Meus amados, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.